Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Existe algo da parte do Senhor ainda para nós nessa noite, para nós entendermos, para nós entrarmos. Ouça o Senhor nessa hora. Ouça o soprar da sua voz sobre este lugar. Deixe que o seu coração agora seja totalmente sensível à voz, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Amém. O Senhor me mostrava uma espada gigantesca, entrando pelo teto dessa igreja e entrando aqui no meio do altar. Ela vem do teto até o chão. E ele disse para mim que essa é a minha palavra. Eu vi algumas pessoas, poucas, se curvando diante dela, mas muitos dando um pequeno passo para trás, como se estivessem com medo e um pouco assustados. E o Senhor me disse: fala para o meu povo que não tenha medo. A minha palavra traz cura e traz libertação. A minha palavra discerne os teus pensamentos. A minha palavra discerne as tuas emoções. Se aproxime do altar e não tenha medo. Eu não sei se você já ouviu alguma palavra aqui na igreja que tem te incomodado muito. Se ela vai ser ministrada hoje ou se ainda vem. Mas o que o Senhor diz é: não tenha medo. E venha para o altar. Em nome de Jesus. E o Senhor me mostrava como se Ele desejasse um exército de pessoas que lutassem com a boca. Ele me falava que o desejo dele é que essa igreja seja formada por um exército de pessoas que usa a boca como arma para declarar. Ele diz que o exército dele tem ficado calado, mas que ele deseja que nós possamos declarar e lutar através da nossa boca. E ele me mostrava como se, enquanto a gente declarava vida, declarava a palavra dele sobre os lugares, ele me mostrava caminhos se abrindo e direcionando a nossa frente por meio das palavras que saíam da nossa boca. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser esse exército que declara a palavra do Senhor e que se posiciona como quem realmente é em Deus, que é alguém que tem liberdade de realmente declarar e de profetizar. Eu oro, Senhor, para que haja uma névoa sobre essa igreja de unção profética. Em nome de Jesus, Pai, que todos, não só alguns, todos possam se mover, Senhor,
de acordo com o teu coração, de acordo com aquilo que tu queres que aconteça nesse tempo. Senhor, usa a nossa boca, Jesus. Nós queremos, Senhor. Nós não temos medo. Nós desejamos, Pai, ser usados por Ti. Usa a nossa boca, Jesus. Não deixa que nós permanecemos calados. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele está falando conosco nessa noite, de uma forma muito precisa. Quando eu estava ali e nós estávamos nesse momento de adoração, o Senhor me fazia ver algumas pessoas que elas entravam em um lugar que era amplo. E o Senhor me fazia primeiro enxergar aquela porta que Ele havia aberto e aquelas pessoas entraram por aquela porta. O Senhor está dizendo para algumas pessoas nessa noite que essa porta, esse lugar que você entrou, foi Ele que abriu. Uma porta que você estava já orando, já estava buscando, de repente ela foi aberta. E o Senhor está dizendo, este lugar que você está hoje, essa provisão que tem chegado até você em todos os sentidos, fui eu que abri essa porta. Muitos entraram por uma porta, diz o Senhor, mas eu via essa mesma pessoa com medo, olhando para a mesma porta aberta ali. Porque ela permanecia aberta e ela poderia recuar nessa porta, porque talvez o sentimento que eu tinha quando eu enxergava aquela pessoa naquele lugar amplo, naquele lugar novo, naquele lugar limpo, era talvez um desconforto e uma, talvez, falta de ideia do que fazer naquele lugar. Mas de repente eu ouvia como que o Senhor chamando a atenção daquelas pessoas que haviam entrado naquele lugar. E Ele direcionava aquelas pessoas para ouvirem um som que precisava ser aumentado neste lugar. Essa porta que o Senhor fez com que você entrasse, é um lugar novo sim, mas é um lugar onde você vai precisar levantar a adoração neste lugar. Este não é um lugar mais para você ficar quieto. Este é um lugar para você profetizar. Este é um lugar para você adorar o Senhor. O Senhor mostrava para aquelas pessoas o céu, como um movimento acontece constantemente naquele lugar de adoração. Uma adoração ininterrupta. E o Senhor está nos chamando para aprender agora como viver neste lugar. E o Senhor está te chamando a atenção nessa noite, que você precisa aprender como viver neste lugar que Ele te trouxe. A porta que Ele abriu, mas agora existe um modo que Ele quer te ensinar a viver neste lugar, e é com adoração, é liberando palavras, é profetizando neste lugar, é não ficando quieto, é fazendo com que um som neste lugar que você está hoje, que o Senhor te levou, seja aumentado. É hora de aumentar o som de adoração das nossas vidas. É hora de aumentar o som da presença de Deus nos lugares que nós estamos hoje ocupando, porque Ele nos levou nestes lugares. Começa a levantar esse som agora, cantando Yeshua, reconhecendo a presença dEle. Ele te levou neste lugar. Você entende que essa porta foi Ele que abriu? E de repente você está enxergando a presença dEle, e a única coisa que Ele está dizendo para você fazer nessa hora é adorá-lo, é levantar adoração ao seu nome. É o que nós fazemos, Jesus. É o que nós fazemos, Yeshua. Levantamos a nossa voz de adoração ao Teu nome, Jesus. Muito bom a gente estar aqui junto, muito bom a gente poder
compartilhar do Senhor, né? O Senhor maravilhoso que tem falado conosco, que já tem derramado tanto sobre nós nessa noite. E eu quero repartir um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração, daquilo que o Senhor, eu creio que tem falado conosco como igreja, né? Não só comigo pessoalmente, mas eu sei que Deus tem movido a muitos aqui para estarem nesse lugar de adoração, para estarem nesse lugar de realmente compreender aquilo que é adorar ao Senhor, né? E eu queria começar dizendo para você o tema dessa palavra, né? Eu tentei pensar como que eu poderia colocar um nome para essa palavra, e o tema que eu encontrei foi: por que o adoramos? Por que o adoramos? Por que nós adoramos o Senhor? Por que nós devemos adorá-lo, né? E eu quero começar dizendo que a manifestação da glória de Jesus na terra é o cumprimento do desejo de Deus Pai. Amém? Então, a manifestação da glória de Jesus é o cumprimento do desejo de Deus Pai. Lá em João 17, 24 a 26, nós lemos: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, queridos, a vinda de Jesus e a morte de Jesus é a manifestação do desejo de Deus pelo homem. Amém? O coração de Deus, ele arde pelo homem. Ele anseia pelo homem. Existe um anseio no coração de Deus por você. E a vinda de Jesus na terra é o cumprir do desejo de Deus. Esse mesmo desejo, o desejo do Deus vivo, o desejo pelo Deus vivo, a palavra de Deus também nos diz que Ele plantou no nosso coração. Então existe também em nós, no nosso coração humano, um anseio pelo Senhor, um anseio pelos afetos de Deus, um anseio pela afeição do Pai, um anseio por esse relacionamento, por essa comunhão. Então, nós somos criaturas, todos nós somos pessoas que temos desejos. Você tem desejo? E temos saudades no nosso coração. Você não tem saudade daquelas coisas que você já viveu um dia, que foram muito legais? Começa a pensar, o que você sente falta? O que você tem saudade aí? Com certeza você tem experiências de afeto e situações na sua vida, as quais você se lembra e você tem saudade. E nesse exato momento, esses mesmos anseios que você tem por coisas, por experiências que você já viveu, esse mesmo anseio, por mais que você encontre essas coisas, por mais que você satisfaça o seu coração, vivendo talvez novamente coisas parecidas, esse anseio jamais será satisfeito se você não encontrar esse lugar dos afetos de Deus. Amém? Você pode buscar por muitos lugares. Você pode procurar muitas coisas a fim de tentar satisfazer dentro de você esse anseio. Mas você nunca vai ser satisfeito. Isso nunca será preenchido. Sabe, por isso que nós, seres humanos, buscamos tanta coisa. Você já parou para pensar? Como a gente busca tanta coisa, a gente deseja tanta coisa, porque existe um buraco dentro do nosso coração. Existe uma falta dentro de nós, que nos move. Muitas vezes a gente busca isso em relacionamentos, a gente busca isso com dinheiro, a gente busca isso passeando, viajando, a gente procura realizar. Mas já percebeu que no final, depois que você experimenta, que você vive, parece que ainda falta alguma coisa? Parece que não... Sabe? Às vezes a gente se esconde em boas ações, em coisas que são dignas, assim, coisas legais.
né? A gente consome o nosso tempo fazendo boas obras, se preocupando com o próximo, e tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante. Mas jamais satisfará o desejo do seu coração, porque existe um anseio no seu coração, como ser humano, que na verdade é um anseio por Deus. E por quê? Porque nós somos feitos criaturas à imagem de Deus, e Deus é um Deus que deseja. Amém? Ele deseja, o desejo de Deus, ele é por você. Deus não precisa ter nada, Deus é absoluto, ele é pleno, ele é completo, mas ele anseia por nós. Ele deseja, nos deseja. E na verdade, se você olhar para a história na palavra de Deus, toda a história humana é um movimento, é um esforço de Deus, já parou para perceber? Para trazer você. Jesus, né, ele foi a maior expressão de amor que Deus poderia ter dado por você. E esse sacrifício é um sacrifício vivo. Jesus foi morto, sacrificado, crucificado, para que a glória de Deus fosse manifesta na terra e que o anseio de Deus por você fosse satisfeito. Amém? Na verdade, se você entender, né, isso, você vai entender o sentido da vida. Você vai entender o porquê você foi criado. Amém? Se nós queremos encontrar um sentido para a nossa vida, nós precisamos nos agarrar nos desejos de Deus. A entender, buscar compreender os desejos de Deus, buscar vivendo os desejos de Deus para nós. E qual é o maior desejo de Deus? O que mais Deus deseja? Vamos lá. O que mais Deus deseja? Até aqui. Dentro do que eu disse. O que mais Deus deseja? Não ouvi. Ter um relacionamento com quem? Com você. Então eu posso dizer que quem mais Deus deseja é você? Quem mais Deus deseja é você. Salmo 115, 3 diz: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Então, os desejos de Deus estão definindo a história humana e vencerão sobre qualquer outro desejo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o absoluto. A mão dele é forte, o braço dele é forte, não existe nada nessa terra que possa resistir ao Senhor. Nada. Não existe força maior, não existe poder maior, não existe circunstância difícil, não existe escassez que possa resistir. Tem que ceder diante do Pai, amém? Tem que se inclinar, porque Deus é todo poderoso, Ele é absoluto. Todas as soluções que o homem tenta dar para a humanidade, todas as situações difíceis que nós enfrentamos hoje no mundo, todas as coisas, não é? Nós temos tantos problemas ecológicos, problemas hídricos, problemas de economia. Nós estamos vivendo uma crise nesse mundo, não estamos? Você está acompanhando as notícias? Está acompanhando os jornais? Né? É potência resistindo à potência, é rivalidade de poderes, a economia sofrendo, nós estamos sofrendo. Toda semana você encontra alguém que diz assim: meu Deus, onde é que nós vamos parar? Meu Deus, está tudo tão caro, está tudo tão difícil, como as coisas subiram. Então as soluções humanas, elas sempre vão ser falhas para todas as coisas, e elas jamais poderão fazer com que Deus faça a nossa vontade. Porque por mais que as coisas pareçam fora do controle, elas não estão fora do controle. A gente já conhece o final. Amém? Só que porque o inimigo também conhece o final, ele vai trabalhar o tempo todo e resistir o tempo todo para que a verdade prevaleça, para que o Senhor possa, né, vencer. Então, uma coisa só está movendo este mundo
e o sistema deste mundo em direção ao clímax da história. Qual que é o clímax da nossa história que a gente conhece pela Bíblia? O que vai acontecer no final, gente? O que vai acontecer no final? Vamos lembrar, o que Apocalipse nos relata? O que a história que está descrita na palavra de Deus, na Bíblia, o que a Bíblia nos ensina em relação ao final? Nós vamos ficar eternamente com o Senhor, mas o que vai acontecer? Jesus vai voltar. E quem vai se encontrar com Jesus? A igreja gloriosa. A igreja gloriosa vai se encontrar com Jesus. Então tudo na história está apontando para esse fim. E todas as coisas, né? Jesus, Deus, ele vem buscar, ele anseia por buscar uma igreja, uma noiva para o seu filho. Amém? Ele vem então, busca saciar, o anseio de Deus Pai é dar uma noiva para o seu filho, e o pedido do filho de que esta noiva seja só dele. Amém? Então Jesus quer uma noiva que seja só dele, exclusiva. Ele nos quer. Quem é a noiva, gente? Quem é a noiva? A igreja. A igreja é a noiva. E o Senhor nos quer exclusivamente. Ele quer você e a mim. Amém? João 17 diz, antes de Jesus ser preso e crucificado, depois que ele reparte a ceia, ele faz uma oração junto aos seus discípulos. E nessa oração, dos versos 1 a 5, ele declara, nessa oração, que é a oração sacerdotal, ele declara nos 5 primeiros versículos que ele se conectou 100% com os desejos do Pai. Então, a primeira parte dessa oração, ele fala, Senhor, eu me conectei, Pai, eu me conectei 100%. Eu te glorificarei, lá em João 17, 4 a 5. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí ele continua a oração dele nos versos 6 a 19, orando pelos discípulos, intercedendo pelos discípulos. Ele proclamou que a fé deles, a fé dos discípulos, era autêntica e que ela os tinha mantido a salvo. E ele termina então sua oração pelos discípulos, intercedendo pela proteção deles em relação ao mal e também pela santificação deles na verdade. E na sequência dessa oração, Jesus então ele prevê que muitos creriam nele através do testemunho dos apóstolos. Muitos viriam. E ele diz assim, e ele revela no verso 24 o seu profundo desejo, que é: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Vejam, tudo isso acontece antes da crucificação. E na sequência, né, Jesus então ele fala: Senhor, o que eu quero, Pai, o que eu quero é que estes que você me deu, eles estejam comigo, eles sejam meus. Então, se a gente pudesse imaginar o que Jesus falaria, né? O que será que Jesus estava falando? Vamos tentar parafrasear um pouquinho. E aí eu trouxe aqui para vocês uma fala de Jesus um pouquinho mais parafraseada. Pai, se eu for para a cruz, então é isso que eu quero. É o seguinte, eu vou para a cruz e eu estou te dizendo aqui que o que eu estou te pedindo é o seguinte: eu quero um companheiro, Pai. Eu quero um remanescente da raça humana para estar comigo onde eu estiver. Eu quero que eles vejam a minha glória. E eu quero que eles fiquem loucamente apaixonados por mim. Pai, este é o meu único desejo. E é por isso que eu estou disposto a morrer.
Você já parou para pensar que, além da tua salvação, que é uma coisa maravilhosa, Jesus morreu na cruz para que você partilhasse da glória dele? Você parou para pensar que a salvação não é o final, mas é toda uma eternidade? E mais, não só na eternidade, porque o Senhor quer repartir a glória dele aqui conosco, nesse lugar onde nós estamos. Amém? É o anseio do coração de Deus, que Jesus, então, junto a Deus, Ele quer que nós estejamos nesse lugar de satisfazermos o anseio do nosso coração, encontrando o anseio do coração dele. Amém? Você pode ouvir o pedido de Jesus? Você consegue entender que a cruz não foi difícil para Jesus? Porque a cruz, ela foi necessária para ele receber o maior anseio do coração dele, que é você. Então você, de novo, quero dizer, é o maior anseio do coração de Deus. Então você foi a verdadeira motivação do coração de Jesus e do seu ministério. Tudo que Jesus fez é para que você pudesse estar nesse lugar. Então Jesus está à procura, não é de servos. Jesus não quer servos. Ele não está procurando servos. O Filho de Deus, ele quer o quê? Um companheiro remanescente. Ele quer você, o seu coração, voluntariamente. Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração. Ele quer que nós sejamos capazes de nos render completamente, assim como o Pai ama Jesus com todo o seu coração. Lá em João 15, 13 e 15, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Amém? Jesus repartiu tudo conosco. Jesus repartiu o coração de Deus conosco. E através de Jesus, nós nos conectamos com o Senhor. Através de Jesus, nós podemos receber toda essa glória. Então, as intenções de Deus não são simplesmente nos dar o Evangelho para que nós possamos passar no teste de entrar no céu. Ele tem algo muito maior para nós. E eu queria despertar esse desejo no seu coração. Eu queria que você saísse daqui despertado. Eu queria que você pudesse entender essa verdade hoje. Eu quero pedir que você feche os teus olhos aí onde você está agora. Senhor, eu quero orar, Senhor, agora em nome de Jesus. Senhor, para que tudo aquilo que combate contra a revelação da Tua glória, Senhor, de quem o Senhor é, do anseio que existe no coração de Deus, nesse momento, Senhor, nós tornamos sem efeito no nome de Jesus. Nós cancelamos agora, Senhor, todo tipo de ação maligna contra o entendimento da Tua igreja, contra a revelação, Senhor, a manifestação dessa revelação em nós. E nós nos colocamos aqui, Senhor, dispostos e disponíveis a compreender. Nós levamos agora cativa a nossa mente, a Tua inteligência, Senhor. E nós não aceitamos nada que venha, Senhor, que seja contrário à verdade do Senhor. Vem com a Tua espada, Senhor. Vem com a Tua espada, Senhor. Assim como o Senhor já falou no momento da adoração. Vem com a Tua espada aqui, Senhor. Oh, Deus, a Tua verdade seja estabelecida em nós, em nome de Jesus. Então existe algo que é muito maior, muito mais grandioso, e que o Senhor quer repartir conosco, na pessoa do Seu Filho. Ele quer repartir toda a sua glória e
todo o seu amor. Efésios 1, de 9 a 10. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. E agora eu quero ir para um lugar mais profundo com você. Um pouquinho mais profundo desse entendimento. O prazer de Deus, ele está em reunir o céu com a terra. O que isso significa? Isso é muito poderoso. Eu não sei para você, mas para mim isso é muito poderoso. Deus quer que nós vivamos a glória do céu nessa terra. Ele quer que nós possamos tragamos o céu na terra. Amém? E como que eu faço isso? Como é que isso acontece? Como é que essa glória é repartida? Amém? Paulo nos diz que o prazer de Deus na dispensação da plenitude dos tempos era reunir em uma só coisa todas as coisas no céu e na terra em Cristo. A Bíblia começa com a celestial presença sobrenatural de Deus, não é? O que acontecia no princípio? O que acontecia no princípio? No princípio Deus criou todas as coisas, mas eu estou lá em João, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, ele é o princípio. Amém? Então, nós sabemos que a Bíblia começa então a falar dessa presença sobrenatural também, quando a gente olha a criação e vê como Deus criou todas as coisas. A gente vê a manifestação do poder de Deus, a gente vê a manifestação da glória de Deus. Você imagina quando você começa a ler Gênesis e você vai, passeia e começa a imaginar o Senhor criando todas as coisas e aquela maravilha. Eu não sei se você para às vezes para contemplar um pouquinho da natureza. Queria convidar você a fazer isso. Parece um papo meio, né, estranho, né? A gente hoje tem falado muito sobre você desacelerar, sobre você olhar um pouquinho para aquilo que Deus criou. E nós, gente, temos um privilégio tão grande. Nós moramos num lugar tão bonito. Tanta gente quer vir morar aqui, né? E às vezes a gente está passando naquela beira-mar ali e não está nem olhando para a beleza que é aquele mar. E não só na beira-mar, porque tem tantos outros lugares bonitos aqui. A gente está numa região tropical, de beleza, tão, né, quem vem de fora para cá aprecia tanto esse lugar, essa cidade. Tudo isso é criação de Deus. O Senhor criou tudo isso. A criação reflete a glória de Deus, não reflete? É tão lindo a gente ver os animais, a gente vê a natureza. E pensa lá quando Adão andava com Deus na viração do dia, Deus ia lá todo dia visitar Adão, e existia aquela glória, aquela presença, não tinha barreira, né? Tinha aquela liberdade do homem andando com Deus e não tinha separação. Não havia uma separação, como aqui hoje a gente vê. Não tinha. Né? E no final, quando essa atividade sobrenatural de Deus invadiu o natural e era tudo a mesma coisa, o que Deus falou no final? Quando Ele criou tudo, criou o homem, criou tudo, depois criou o homem. O que Deus falou? Depois que Ele criou o homem, era o quê? Muito bom. Era muito bom. Lembra que Ele fala que era muito bom? Então, os propósitos e a personalidade de Deus são plenamente expressos nessa união do reino terrestre e celestial. Amém? Então, depois a gente vê que o pecado entrou na humanidade e houve uma separação. O céu e a terra. O homem foi separado da glória de Deus. Né? E a gente conhecendo a história, lá em Apocalipse 22:2, a Bíblia nos diz que existirá o quê? Uma nova terra, novos céus e nova terra, uma nova Jerusalém. Suas folhas, e aí
Eu achei demais, né? Porque a Raquel começou a falar a respeito da árvore hoje. Ela nem sabia o que eu ia ministrar. E ela falou da árvore que traz cura para as nações. Amém? Quem é essa cura? Quem é essa árvore? Quem é a árvore que tem folhas que traz cura para as nações? E ele quer plantar, ele quer plantar, está falando lá, né? Mas Jesus já veio. E ele é a cura. Ele é a cura. Ele é a cura. A gente também viu, né, a árvore que crescia aqui no meio, enquanto ela falava, eu via. Quem já viu aqui o João e o pé de feijão? Quem já viu essa história? Todo mundo aqui conhece, né? Enquanto ela falava, e ela falava do remexer da terra, eu podia ver uma árvore saindo da terra e subindo até o céu. Só que não era a árvore do João de pé de feijão, porque a árvore do João de pé de feijão é um monte de galhos, né? Não, era uma árvore com umas folhas redondas. Não sei que espécie é. Imagino que deve ser uma coisa muito linda. Mas quando a gente vê essa árvore que traz cura, folhas grandes, né? Eu imagino. É Jesus. Amém? Nascendo e brotando. Então o reino celestial, ele foi tirado até o dia da redenção final. Mas o Senhor Jesus, ele veio na terra para trazer um pouco dessa glória para nós. A gente não vai viver completamente ainda. Mas nós podemos desfrutar através do nosso relacionamento, através desse lugar de buscar a sua presença, de estarmos ali adorando por quem Ele é, declarando a sua beleza. Por isso, gente, que a gente gasta tempo, porque o culto, ele não começa, o nosso culto ao Senhor, ele não começa quando o pastor sobe aqui e começa a pregar. O culto ao Senhor começa quando a primeira pessoa sobe aqui e começa a levar a igreja. Já percebeu? No início, existe uma pessoa aqui que introduz o culto ao Senhor, levando a igreja a compreender o que ela está fazendo, chamando a igreja para essa posição, para esse lugar de entendimento do que é um culto a Deus. Nós estamos aqui como congregação reunidos, buscando ao Senhor. Nós estamos aqui fazendo isso para cumprir também um princípio de Deus. Porque a Bíblia nos fala sobre nós termos, sim, o nosso tempo pessoal com Deus, sobre nós sermos luz por onde nós passarmos, mas ela também fala que existe o quê? A congregação dos santos, e que nós devemos nos reunir como congregação. E conforme a história, a gente vai vendo várias formas, e hoje a gente tem esse formato. Amém? O Senhor não está preso em formatos, com certeza. Mas estar na congregação, né? Estarmos plantados na casa de Deus, é princípio e é bênção, é vida para nós. Só que quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos com um propósito. Não por um ato mecânico, não por um ato automático, mas com entendimento. Então, quando a primeira pessoa sobe aqui e começa a falar, ela começa a chamar a igreja para esse entendimento, ela começa a dizer para a igreja, esquece o que ficou lá fora. Esquece. Pensa agora no Senhor, porque agora o teu culto é ao Senhor. Amém? Agora o teu culto é ao Senhor. E aí a gente começa a ter o quê? O tempo de adoração, o tempo de louvor, que são cânticos. A tua adoração, ela não é só o cântico, amém? A tua vida é uma adoração ao Senhor, dependendo de como você vive a sua vida, né? Dependendo de como você vive. Mas a tua vida, ela é para adorar o Senhor, ela deve ser. Mas os cânticos, eles nos levam para esse lugar, não é verdade? Por quê? Porque lá no céu, o que a Bíblia fala sobre o céu? O que está acontecendo agora lá no céu? Você já parou para pensar? O que está acontecendo agora nesse exato momento no céu? Vamos lá. Quem conhece um pouquinho da palavra, me ajuda.
Amém. Isaías, a gente tem Apocalipse que fala do trono. Lá existe o quê? O Senhor assentado. Jesus está assentado agora no seu trono. E os anjos cantam: Santo, 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 Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, magnífico, excelente. Amém? Os anjos não param de cantar. Então, quando a gente começa a cantar, a gente está se unindo aos anjos. E a gente está junto com o céu, entoando glórias, honra, louvores ao nosso Deus, declarando que não existe outro, não há outro maior, não existe outro melhor, só existe um. Amém? Você já parou para pensar o privilégio que você tem de se unir aos céus e entoar cânticos ao grande Deus, ao Senhor dos Senhores, a abrir a tua boca e declarar com as tuas palavras? A tua boca, quem colocou o ar nos teus pulmões, quem colocou palavras na tua boca foi Ele, é por Ele e para Ele que você vive. E você já pensou que o grande privilégio da sua vida é entoar louvores ao Senhor, é engrandecê-lo, é glorificá-lo, amém? É se unir ao céu. Você já pensou que o Senhor te colocou numa posição, Jesus colocou você numa posição para glorificar, que você está glorificando junto com os anjos. Ele comprou isso para você. Ele deu esse direito para você. Ele te colocou junto aos céus, amém? Existe algo maravilhoso, gente, nesse lugar. Se você faz isso com entendimento, e cada vez mais que você conhece Jesus, cada vez mais que você se aprofunda nessa verdade, mais você vai adorar Ele, mais você vai querer adorá-lo. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai adorá-lo. Nós não podemos adorar alguém que a gente não conhece. A gente não pode adorar Jesus sem saber quem Ele é. Mas quanto mais você conhece o caráter de Deus, quanto mais você compreende quem Ele é, imutável, absoluto, excelente, fiel, vamos lá, cheio de amor, compassivo, misericordioso. Vamos lá, começa a dizer palavras que você lembra sobre o caráter de Deus, sobre o caráter imutável de Deus. Vamos lá, quem diz mais? Vamos lá, gente, me ajudem. Bondoso. Que mais? Poderoso. Vai, igreja. Que mais? Maravilhoso. Que mais? Misericordioso. Paciente. Pai. Benevolente. Onipotente. Onisciente. Onipresente. Amém. E muito mais. E muito mais. Existe uma lista infindável de elogios e de palavras e declarações que você pode fazer ao Senhor. Amém? E isso é maravilhoso, e quanto mais a gente adora Ele, mais a sua glória manifesta. Mais os céus podem invadir a terra. Não existe nada mais poderoso do que esse lugar de adoração. Não existe nada mais poderoso do que esse lugar de rendição. Não existe nada que possa deter uma igreja que compreende esse lugar, amém? De estar rendida, de entender que nada é mais forte, nada é mais forte do que o nosso Deus. Não existe nada que seja mais forte do que o teu Deus, amém? Ele é o único capaz, e Ele foi o único capaz de restabelecer o governo de Deus nos assuntos do homem. O plano de Deus foi restaurado através de Jesus. Deus habita agora com o homem em Cristo, e em Cristo todas as coisas estão reunidas nos céus e na terra. Amém? Todas as coisas se resumem em Jesus. Tudo se resume nele. Tudo que nós podemos entender sobre Deus se resume em Jesus. Amém? Jesus é o ponto de início e o ponto final da raça humana. Apocalipse 22:13 diz: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Hebreus 1, de 1 a 4 diz: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao deles. Amém? Mas, queridos, hoje nós temos ouvido tantos falsos ensinos, tantas coisas distorcidas. E sabe, a ação do diabo na terra é o engano. Porque o engano, ele é muito sutil. O engano, ele vem de forma muito, digamos assim, não é muito declarado. É muito mascarado. Ótimo. E ele vai vindo sutilmente. E o objetivo do diabo, do nosso adversário, é fazer com que Deus saia do centro. Com que ele saia do centro. Para nos distrair, para nós nos ocuparmos com tantas outras coisas, né? E a igreja hoje, ela é consumida em tantas outras coisas, mais do que em Jesus. Mas isso, eu creio, está prestes a mudar. Amém? Porque por mais que o diabo trabalhe, por mais que o diabo tente articular, nós sabemos o nosso fim. Nós sabemos o fim dessa história. A estratégia do inimigo é difamar o Filho de Deus e remover a sua singularidade e esplendor, para que a igreja não ande na plenitude do amor e fique aberta para a ilegalidade dessa era. E se você olhar ao redor, você vai ver. Tem tanta igreja aí pregando coisas muito agradáveis, né? Coisas muito, digamos assim, boas aos ouvidos, mas que não tem transformação, não gera transformação. E eu não estou falando de nenhum específico, vamos falar do evangelho, né? De forma geral, pregado. Um evangelho insípido, sem sabor. Um evangelho que não traz transformação, uma aguinha sonsa, que não traz mudança. E os cristãos estão sendo enganados. E por que muitas vezes nós estamos sendo enganados? Porque nós não conhecemos a verdade. Porque nós não vamos a fundo nas Escrituras e não buscamos conhecer esse Deus. É muito fácil enganar quando você não conhece. Existe uma voz, gente. Uma voz que está falando sutilmente, mas ela está muito repetida. E repetidamente nós vemos, né? E é interessante quando você analisa a história, você vai vendo que tem as ondas que vão e voltam, né? Então hoje a gente tem, a moda é falar da falsa graça. Vamos falar falsa graça, vamos falar hiper, porque a graça é hiper, né? Ela é, uau, sobremaneira. É a falsa graça, uma graça que permite você viver uma vida como você quer, porque você sempre vai estar perdoado, porque sempre você vai ter, não tem problema. Aí tem gente que fala que não tem inferno, que o inferno é aqui na terra. Essa corrente se chama universalismo. Tem gente que prega isso, que não tem inferno. E aí sutilmente os corações vão sendo enganados. Os corações vão sendo tirados, né, distraídos do foco. E o nosso foco precisa ser Jesus. Os nossos corações precisam estar agarrados a Jesus, porque é Ele quem nos salva. Amém? É Ele quem nos salva. E sem o conhecimento e a compreensão correta de Jesus, as pressões no final se tornarão insuportáveis.
Então, gente, vamos despertar. Vamos acordar, porque os falsos ensinos, e sabe, tem tanto falso ensino, como eu falei, eles estão aí, roubando a tua vida e tirando Jesus do centro, amém? Tirando o Senhor do lugar que Ele deve ocupar. Isaías 33:6 diz: haverá estabilidade nos maus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Amém? O que guarda o teu coração, o que te dá estabilidade nos tempos, o que te dá sabedoria e conhecimento, já dizia Salomão, é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. Então a Bíblia nos diz que vai chegar um tempo de engano sem precedentes. Nós sabemos que vão vir tempos muito difíceis, mas nós também sabemos que nós conhecemos um Deus que é glorioso e que quer revelar a sua glória e que anseia pelas nossas vidas, que anseia pelo nosso coração, que anseia por estar com você na intimidade, porque toda a obra da cruz teve esse objetivo: resgatar você, ter você nesse lugar de rendição, ter você nesse lugar de coração completamente rendido, prostrado, adorando Jesus, glorificando Jesus, exaltando Jesus, dizendo quem Jesus é, amém? Todas as coisas vão contribuir contra, mas o Senhor está buscando pessoas que são apaixonadas por Ele, fascinadas pela sua presença, que anseiam esse lugar. Sabe, queridos, nesse lugar as suas batalhas são travadas. Quando você olha para o teu Deus e você diz: Senhor, não há outro como Tu, Teu braço é o mais forte e mais poderoso. E você não olha para a adversidade, você não olha para aquilo que está difícil na tua vida, você não olha para o desafio que você vai ter que viver no dia seguinte. Quando você faz isso, você prevalece, amém? Porque você escolhe olhar para Jesus, você escolhe olhar para o teu Deus e crer nesse Deus que é maravilhoso, que é grandioso. O Espírito de Deus está levantando homens e mulheres nessa terra que conhecem quem é Jesus e que buscam estar nesse lugar, amém? Que entendem que essa é a maior arma que eu e você podemos ter, que entendem que eu não vou me calar, eu não posso me calar, eu não vou parar de adorar, eu não vou parar de cantar quem Deus é. Por isso eu falo, igreja, não se intimide. Quando nós estamos aqui na congregação adorando, abre a tua boca, declara. O Espírito Santo, ele vai encher o teu coração com hinos, salmos e cânticos espirituais, assim como ele fazia com Davi, amém? Que era um grande adorador. A gente lembra de Davi. Não importa se você tem uma voz afinada, se você não tem, para Deus você é lindo, maravilhoso, Ele está olhando o seu coração. Nem todo mundo, né, tem uma voz assim como a Raquel, como a Simone, a Vanessa, etc. Né? Vocês ainda não conhecem a voz da Vanessa, vocês vão conhecer, gente. Aleluia. Em nome de Jesus, os anjos dizem amém. Amém. Tantos Deus deu, né, um coração de adorador. É isso que você precisa ter, um coração sincero, assim como a gente conhece a passagem, assim como Maria, como nós cantamos, que escolheu a boa parte, e essa jamais será tirada. Ela foi lá, ela pegou um vaso. Vocês sabem que o alabastro, ele é uma pedra, eu não sou muito estudiosa, mas eu tenho essa informação, né, que é caríssima, caríssima. Não é só o óleo que estava dentro que era precioso. Não era só o óleo que era precioso, não. Era o vaso também.
Tudo que ela quebrou lá aos pés de Jesus valia muito. Mas como que ela conseguiu fazer isso, gente? Como que ela conseguiu fazer isso? Você já parou para pensar? Como que ela conseguiu fazer isso? Ela pegou um tesouro e ela quebrou aos pés de Jesus. Você já parou para pensar que tipo de revelação essa mulher teve? Você já parou para pensar o que ela viu quando ela viu Jesus? Você já parou para pensar o que os anjos veem quando eles estão cantando a Deus? O que será que os anjos veem? Você já se perguntou? Você quer ver o que os anjos veem? Você anseia por ver o que os anjos veem? Porque Jesus quer, Ele anseia ver você nesse lugar. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos cantar uma canção, talvez você não conheça essa canção, mas ela vai ser cantada uma vez e você vai se colocar nesse lugar. Não sei essa palavra, o que ela gerou no seu coração, mas permita que o Espírito Santo esteja se movendo em você agora. E comece a apresentar seu coração para o Senhor. E começa a falar: Deus, aumenta a minha visão. Muda a minha visão talvez. Amplia a minha visão, talvez muda a minha visão. Talvez desfaz aqui os meus conceitos. Talvez me tira do comodismo. Talvez tira, Senhor, de mim falsos ensinos. Você vai ouvir essa canção e faz dessa canção a sua oração, porque enquanto você adora, muitas coisas são vencidas, muitas batalhas na tua alma são vencidas, muitos conflitos interiores são vencidos. Nesse lugar você é plenamente satisfeito, todas as suas faltas são realmente preenchidas nesse lugar, porque não existe nada que possa te satisfazer, não existe nada que possa te preencher. E eu quero te convidar, encontre esse lugar onde suas afeições, as afeições do Pai e as suas afeições se encontram. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, eu quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Canta agora, igreja. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração,
queremos, Pai, encontrar esse lugar, Senhor. Nossos olhos no Senhor, naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Oh Jesus, todas as coisas foram consumadas em Ti, não somente para que nós não fôssemos para o inferno, Senhor, mas para que nós pudéssemos desfrutar da Tua presença, para que nós pudéssemos sermos cheios da Tua beleza, do Teu resplendor, para que nós pudéssemos viver, oh Jesus, viver e participar das Tuas maravilhas. Oh Deus glorioso, oh Jesus, aleluia. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Tudo de amor por Ti. Existe uma pureza da parte do Senhor neste lugar. Não sei se você consegue sentir isso. Existe algo puro neste lugar, que a presença do Senhor, ela carrega. O Senhor, Ele carrega pureza. Eu sentia nesse momento, enquanto alguns estavam sendo desafiados pelo seu próprio Espírito a adorar o Senhor e levantar os seus braços, eu senti algumas pessoas sentindo seus braços pesados nessa hora, porque a presença do Senhor, ela é pura, e nós não poderemos fugir da pureza que existe na presença do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo agora está chamando alguns agora a se arrependerem. É um momento de você pedir perdão ao Senhor, porque Ele é puro, porque existe um lugar santo que Ele está te chamando agora a entrar, a adorá-lo. Mas existem braços pesados neste lugar, mas basta um pedido de perdão, um reconhecimento, um arrependimento diante da sua presença. Enquanto nós agora cantarmos mais uma vez essa canção, eu queria desafiar você a conversar e externar o seu coração agora diante do Senhor, pedindo perdão por algumas situações que você sabe que agora estão te impedindo de viver isso que Deus está te chamando a viver, a conhecer com mais profundidade. Talvez você tenha, por vontade própria, se distanciado deste lugar, da sua presença, daquilo que Ele tem chamado você a viver. Talvez você tenha dado alguns passos para trás, talvez algumas coisas tenham sim te separado da presença dEle, mas Ele está aqui nessa noite, e Ele está dizendo a alguns para simplesmente derramarem o seu coração. É o que existe de mais precioso neste lugar para o Senhor. Ele não está atrás da nossa riqueza, não está atrás daquilo que nós achamos que é importante. O que é precioso para Ele e pode ser derramado nessa hora é o nosso coração arrependido, contrito diante da sua presença.
Então faça isso nessa hora, enquanto você estiver adorando, cantando mais uma vez essa canção ao Senhor. Peça perdão por situações que você sabe que você precisa se arrepender nessa hora diante da presença dEle. Porque o Senhor está te chamando a viver num lugar que é puro, que é santo e que só é possível porque Ele nos chama e Ele nos justifica a entrar neste lugar através do perdão que Ele libera quando nós, de uma forma ousada, fazemos isso. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Se existe algo agora, peça perdão ao Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Meu amado é o mais belo. Diz pro seu amado: não existe outro mais lindo, não tem outro mais belo que você, Jesus. És o mais lindo, Senhor. És o mais belo. Entre milhares e milhares não existe outro. Tu és único, único. Digno, digno. Oh, Jesus, nós te amamos, Senhor.